Bom, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos ler o que está entre o verso 7 e o verso 13, Apocalipse 3, do verso 7 em diante. O nosso tema aqui é reavivamento e reforma, e eu quero trabalhar este assunto a partir da mensagem de Deus à igreja de Filadélfia. Então, convido você a manter sua Bíblia aberta ao longo dessa exposição para a gente compreender a mensagem de Deus para nós nessa tarde. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, você sabe que a carta à igreja de Filadélfia está neste conjunto de cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, e que estas cartas, para ser bastante objetivo aqui, elas também, além de serem mensagens específicas para as igrejas históricas da Ásia Menor, também a mensagem dessas cartas, cada uma delas representa um período profético da igreja ao longo da história, a começar pelo primeiro século, representado pela igreja de Éfeso, terminando com a última igreja, a igreja de Laodiceia, esta igreja que estará se preparando para a volta de Jesus, e é a igreja que nós acreditamos que estamos vivendo no período dela. A igreja de Filadélfia recebe a 6ª carta, portanto, representa o 6º período da história cristã, período este anterior ao período que nós estamos vivendo aqui. É interessante perceber que a igreja de Filadélfia é uma das poucas igrejas que não recebe nenhuma crítica da parte de Jesus Cristo, que é o autor das epístolas, dessas pequenas cartas enviadas a essas igrejas. O que sugere que a igreja de Filadélfia estava vivendo a plenitude do Evangelho, vivendo plenamente a luz que eles receberam, vivendo plenamente a fé que uma vez foi entregue aos santos. A partir dessa premissa, nós precisamos olhar para esta carta como um parâmetro, como um referencial, e entender a mensagem que foi dada a esta igreja, para que nós possamos ter a aplicabilidade dessa mensagem também para o nosso contexto hoje. Pensando nisso, a própria carta, no verso 11, diz algo que chama a atenção. Diz o seguinte: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Veja que Jesus Cristo diz que a igreja tem bens, tem uma propriedade, algo que recebeu das mãos do próprio Deus, e que estes bens devem ser o quê? Conservados. Eles devem ser mantidos, devem ser preservados, não podem ser perdidos, e aqui existe a pressuposição de que há uma ameaça de que esta bênção que a igreja tem
possa ser perdida, ou pode ser perdida, melhor dizendo, nas mãos a partir das influências do mundo sobre a igreja. Conserva o que tens, é a mensagem de Deus para a igreja de Filadélfia, a sexta igreja. A pergunta aqui é o seguinte: que elementos a igreja de Filadélfia deve conservar? O que ela tem que deve ser mantido e entregue à geração seguinte, que não por coincidência, geração esta, que somos quem? Nós. Eles devem conservar algo para entregar para nós, ou eles deveriam ter conservado algo para que nós recebêssemos e, obviamente, também manter isso. Bom, o que a igreja precisa conservar? A própria epístola, a própria carta aqui nos dá indícios. O primeiro ponto, eu quero convidar você de novo a olhar comigo com atenção, o verso 7, é uma referência à autoridade de Jesus Cristo. Usa-se aqui a expressão bíblica de que Jesus, o remetente da carta, é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa expressão aqui é uma alusão a Isaías, referindo-se a um mordomo do templo de Jerusalém, chamado Eliaquim. Esse mordomo tinha a chave de Davi. E é interessante que esse tal Eliaquim, ele foi mordomo no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, nos dias do rei Ezequias, no período em que havia uma severa ameaça da Assíria, liderada pelo sanguinário imperador Senaqueribe. O fato é que Judá foi invadido e Jerusalém foi sitiada nesse período em que este tal mordomo, que tinha a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém fechará, estava atuando no templo. E é sugestivo, ou é interessante pensar que a vitória de Jerusalém sobre a terrível ameaça assíria se deu no contexto da entrada de Ezequias no templo para entregar ou colocar diante de Deus a carta que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo e ameaçar Jerusalém. É possível que o templo tenha sido aberto por esse porteiro que tem a chave de Davi. E esta expressão presente ali em Isaías é citada textualmente aqui em Apocalipse. E eu acredito que muito da imagem, do contexto, do sentido, de onde o texto saiu, é importado para aqui também, trazendo consigo uma mensagem que nós devemos entender. Quando Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, ele está reafirmando o seu poder, a sua soberania e a sua autoridade. Não haverá Senaqueribes, por mais poderosos que possam ser, que terão capacidade de ameaçar a soberania e o poder de Jesus Cristo sobre este mundo, sobre esta igreja e sobre a nossa vida como indivíduos. O que a igreja de Filadélfia é convidada a conservar? Conservar a consciência de quem está no controle, quem está no comando. O mundo tem potestades, tem autoridades, tem reis, tem presidentes, tem gente que manda e desmanda, potestades do ar, dos ares, como diz o apóstolo Paulo também, os demônios estão aí atuando, mas quem está no controle da história é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem a chave, ele tem a chave do templo. É por isso que o profeta Abacuca disse: o Senhor está onde? No seu santo templo. Portanto, o quê? Cale-se diante dele toda a terra. O que essa expressão significa? Se Deus está no templo, se ele entrou no santuário, ele está governando o universo. E a consciência disso deve levar o povo de Deus a descansar na soberania divina e que Deus vai conduzir todas as coisas para benefício de sua igreja. A igreja não precisa se sentir ameaçada.
A igreja não precisa se sentir como perdedora. A igreja não precisa se mover para relativizar seus princípios, seus valores, para tentar permanecer, quem sabe, relevante, quem sabe permanecer como uma instituição, uma entidade no mundo. A revelia dos princípios estabelecidos pelo próprio Jesus Cristo. Ele está no controle e nós precisamos nos subordinar a isso. É muito bom lembrar isso também como indivíduos, ou lembrar disso também como indivíduos, quando os vendavais da vida vêm nos assustar, quando parece que a nossa existência é um barquinho em alto mar, e nós estamos sendo sacudidos de um lado e para o outro, às vezes somos tentados a duvidar de que Deus está no controle. Nós temos que lembrar que Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fechará. Ele fecha e ninguém abrirá. A segunda coisa que também associada a essa, que eu quero destacar aqui, aparece aí no verso 8. É dito que o Senhor Jesus Cristo conhece as obras da igreja de Filadélfia. E Ele pôs uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso aqui é um detalhe muito importante. Nós poderíamos, se tivéssemos tempo aqui, tentar entender o significado dessa expressão, quem sabe do ponto de vista da aplicação primordial ou histórica ali para a igreja original de Filadélfia. Mas a nossa concentração aqui é profética. Nós estamos querendo olhar para o 6º período da história do cristianismo. Este período que se iniciou por volta de 1798, com o início do tempo do fim. Período que se finalizou em 1844, quando começou o período da 7ª igreja de Laodiceia. Então nós estamos falando de Filadélfia entre 1798 e 1844. Para esta igreja, a igreja profética de Filadélfia, Jesus disse: eu abri uma porta para você. A pergunta aqui é: que porta é essa? Os adventistas têm consistentemente entendido que aqui existe uma referência direta ao santuário celestial e aos compartimentos do templo celestial, que são divididos por ambientes. Lembre-se que o santuário da terra foi construído à luz ou nos moldes do santuário celestial. E o santuário celestial, como foi construído o templo de Salomão depois, tinha o lugar, ou tem o lugar santo e o lugar santíssimo. É curioso, aqui quero chamar a sua atenção, para você não perder o fio da meada aqui, olha bem para mim agora. É curioso pensar que a mensagem as cartas às 7 igrejas, elas foram dadas num contexto do santuário, num ambiente que o apóstolo João identifica como tendo candelabros, candeeiros. Ele diz lá no capítulo 1, creio que no versículo 9, que ele foi tomado de visão na ilha de Pátimos, e quando ele se viu dentro de um lugar que tinha 7 candeeiros. Eu pergunto a vocês nessa tarde, qual ambiente do santuário celestial é ornamentado com candelabro? Lugar santo. É interessante que o apóstolo João é claro em relacionar os candeeiros às 7 igrejas. Ele diz: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então isso nos leva a entender que o período profético aludido nas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, representa um período do ministério sumo sacerdotal de Cristo dentro do lugar santo. Vocês sabem que Jesus, quando ascendeu ao céu, no ano 31, ele iniciou a primeira fase de seu ministério sumo sacerdotal, e esta fase foi exercida dentro do ambiente chamado lugar santo, e que só em 1844, no dia 22 de outubro, ele acessou o lugar santíssimo.
Observe que para uma igreja que está vivendo entre os anos 1798 até 1844, Jesus disse para ela: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Que porta é essa, meus irmãos? A porta do Santíssimo. A porta que se abriu para aquela igreja reavivada pelos grandes reavivamentos, mas sobretudo pela pregação milerita, que indicava para a brevidade da volta de Jesus. Esta igreja recebeu de Deus a certeza de que a porta do Santíssimo foi aberta. Uma porta aberta é um convite para entrada. Se a porta está aberta, significa que nós somos convidados a entrar, a seguir com o Cordeiro para onde quer que ele vai. E para onde foi o Cordeiro em 22 de outubro de 1844? Foi para o Santíssimo. Fazer o que no Santíssimo? Uma obra de expiação, uma obra poderosa de aplicação dos méritos conquistados na cruz do Calvário, na vida daqueles que têm o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, e que vão pela fé, com intrepidez, até a sala do trono, para receber o quê? Misericórdia em ocasião oportuna, porque um novo e vivo caminho foi aberto. Vocês estão entendendo? O que a igreja de Filadélfia está sendo avisada aqui? Tem uma porta aberta para vocês. Entra por ela, passa por ela e vem ser beneficiado pelo trabalho que Cristo executa no Santíssimo. Meus irmãos, preste atenção no que vou dizer a vocês. A doutrina do juízo investigativo e do santuário celestial não pode ser um monumento apenas para nós. Essa doutrina, ela é viva e tem implicações preciosas e poderosas na vida de quem crê nela. Crer na obra sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial agora significa que nós temos direto acesso à presença de Deus. Significa que aqueles que têm pecados podem recorrer à intercessão de Jesus Cristo, porque a porta está aberta. Vai lá, entra por essa porta. O que você vai ver lá quando você entrar por essa porta? Você vai ver o Senhor Jesus Cristo com as mãos estendidas, dizendo: Pai, morri por ele, Pai, morri por ela. Você vai perceber que Deus está executando o seu juízo. E deixa eu dizer uma coisa para você: o juízo de Deus é pautado, fundamentado na sua eterna e imutável lei. Entre parênteses agora, é muito interessante perceber que foi a partir de 1844, quando Cristo e a igreja entraram no Santíssimo, que a verdade da lei de Deus foi restaurada. Porque, como diz Apocalipse 11:19, abriu-se o santuário de Deus e lá foi vista o quê? O que foi visto lá dentro? A arca da aliança. O que tem dentro da arca? Tem a lei de Deus. Então a igreja remanescente no tempo do fim restaura a lei de Deus que tinha sido esquecida. Por quê? Porque foi com Cristo para o santuário. Eu estava dizendo a vocês, na obra de juízo que Deus faz, que Ele investiga a minha vida e a sua vida, qual é o parâmetro de comparação? O que Ele usa? O seu próprio caráter expresso em sua eterna lei. E eu pergunto a vocês, qual de nós tem chance de ser absolvido nesse juízo? Qual é a nossa chance de ser absolvido num juízo cujo parâmetro é o caráter impoluto de Deus? Meus irmãos, nesse juízo nós já entramos condenados. No entanto, e aqui que eu quero que você entenda a importância da obra sumo sacerdotal de Cristo nesse momento agora, Ele está ali para interceder por aqueles que entendem que esta lei é imutável
e que reconhecem e confessam e se arrependem de ter quebrado esta lei. Para estes que vão a Cristo em busca de misericórdia, que vão a Deus pedindo clemência, Jesus Cristo propicia a vida dessas pessoas. Eu fico pensando na cena, o Deus Pai, irado contra o pecado, pronto para proferir seu juízo condenatório contra o pecador. Quando ele vai proferir a sua condenação justa contra mim, quando eu estou lá na sala do trono dele pela fé, Jesus Cristo se interpõe entre mim, pecador, iníquo, imundo, condenado, se interpõe entre mim e o santo e puro Deus. E no momento em que Deus vai proferir seu juízo a meu respeito, Ele o profere como se estivesse proferindo para Cristo, porque nós nos escondemos em Cristo. Isso só é possível onde e quando? No Santíssimo do Santuário, no período da porta aberta, em que Deus está fazendo sua obra de juízo investigativo. Então, a igreja de Filadélfia é convidada a ter em mente a certeza de que a porta está aberta. Meus irmãos, nós temos um tesouro precioso que nós precisamos conservar. Se chama doutrina do juízo investigativo pré-advento. Nós não podemos diminuir a importância dessa crença em nosso sistema doutrinário. Nós não podemos importar as ênfases evangélicas e protestantes para a nossa pregação e para a nossa teologia, achando que assim nós vamos parecer melhores pregadores, mais agradáveis às pessoas, porque se nós fizermos isso, nós vamos tirar do mundo a mensagem que salva. Lembra que a mensagem do juízo, ela está elencada entre os tópicos centrais das 3 mensagens angélicas. Lembra que o primeiro anjo prega? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória. Por quê? É chegada a hora do seu juízo. Dá para pregar o evangelho eterno sem lembrar as pessoas do juízo investigativo? Não dá. Ah, mas se eu pregar o juízo investigativo, pastor Vinícius, eles vão dizer que nós somos legalistas, porque o juízo investigativo é Deus avaliando a vida das pessoas com base na lei. Então não é melhor a gente pregar justificação pela fé? E quem disse que pregar justificação pela fé é oposto a pregar a mensagem do juízo investigativo? A igreja de Filadélfia é chamada a conservar a consciência de que a porta está aberta, uma clara alusão ao ministério sumo sacerdotal de Cristo no Santíssimo, inaugurado em 22 de outubro de 1844. E não é exatamente por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Hoje, que dia é? 22 de outubro de 1844. Estamos lembrando que Jesus inaugurou esta obra e que está prestes a concluí-la. Qual é a importância de ter esta mensagem preservada? Pensem comigo. A mensagem do juízo investigativo, e essa palavra aqui é importante, por favor, não tire essa palavra nem a substitua. É juízo investigativo. É a investigação da sua vida mesmo. Pastor, isso está me assustando. Não, Deus está te investigando. E Jesus está intercedendo por você, não se esqueça disso. A mensagem do juízo investigativo é importante por quê? Porque ela leva o povo a ter necessidade de santidade. Quando nós rebaixamos a pregação do juízo investigativo, as pessoas perdem a consciência de que precisam se preparar, que precisam de santificação. Porque juízo investigativo e santificação são quase sinônimos na Bíblia. Juízo investigativo também está diretamente associado com uma pressuposição básica da teologia bíblica e adventista, que é: nós somos seres dotados com livre
Arbítrio. O que é o juízo investigativo? É Deus avaliando aquilo que eu e você fizemos com a nossa liberdade. Por que os evangélicos, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, luteranos e demais confissões reformadas, por que eles não aceitam a doutrina do juízo investigativo? Porque a pressuposição deles é que Deus não nos conferiu o quê? Liberdade. Deus determina ou predetermina quem vai se salvar e quem vai se perder. Portanto, Ele não precisa julgar, porque já está definido. A nossa pressuposição é de que nós temos livre-arbítrio. E se nós temos liberdade, Deus precisa conferir o que nós fizemos com ela. Lembre-se que o eterno preço da liberdade é o quê? A vigilância. E isso se cumpre em relação ao juízo investigativo. Então, juízo investigativo está diretamente associado com santificação. Segunda coisa importante que o juízo investigativo é essencial para nós, que nós não podemos esquecer. O juízo investigativo é o último ato de Cristo antes de seu retorno à terra. Portanto, se nós estamos com Cristo no juízo, nós estamos apressando e aguardando a volta de Jesus. A perda da ênfase da mensagem do juízo investigativo entre nós deriva na perda da esperança da volta de Jesus. Não existe força na pregação da volta de Jesus se não houver ênfase na pregação do juízo investigativo. Entendem isso? É preciso que esta mensagem assuma protagonismo entre nós, para que nós possamos falar da volta de Jesus com mais autoridade. Afinal, e aqui outra coisa importante, o que adianta eu pregar sobre a volta de Jesus quando, na volta de Jesus, todos os casos já estarão o quê? Definidos. Eu preciso apontar o caminho pelo qual as pessoas podem se preparar para encontrar com Jesus salvas. E o juízo investigativo é este caminho. Então, veja bem, sem juízo investigativo, não existe ênfase na volta de Jesus. Então, se nós quisermos manter a nossa identidade como adventistas, nós precisamos conservar em mente de que a porta está aberta e uma obra de juízo está sendo realizada agora em nosso favor. Muito bem, o que essa igreja é chamada mais a conservar? Veja que é interessante, o Senhor Jesus Cristo diz à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras e eu sei que você tem pouca força. Alguns acreditam que esta igreja aqui neste ponto da carta, a igreja está recebendo uma crítica. Vocês têm pouca força. Mas isso não é uma crítica, isso é um elogio. É como se alguém dissesse para um menino pequenininho, fraquinho: nossa, como você é tão fraquinho, consegue carregar um peso tão grande? Vocês têm pouca força, mas vocês mantiveram a minha palavra e guardaram a palavra da minha perseverança. Veja, como pessoas tão fraquinhas conseguem fazer coisas tão grandes. Veja se isso não está diretamente associado com o período profético que antecede a igreja de Laodiceia. Veja se isso não está diretamente associado com o que foi o movimento adventista milerita. Meus irmãos, eles não tinham instituições poderosas como nós temos. Eles não tinham pastores eruditos como nós temos hoje. Eles não tinham os recursos financeiros que nós temos hoje à disposição. No entanto, eles abalaram o mundo com o poder da esperança da volta de Jesus. Uma igreja que era só um movimento de pessoas que só tinham seu apego e seu amor irrestrito à palavra de Cristo. O que a igreja é chamada a conservar? O senso de que ela é fraca e que ela depende do poder de Deus para realizar a missão que a ela foi entregue. Nós temos um poderoso desafio: evangelizar o mundo. Está além das nossas possibilidades, nós somos fracos para esse desafio, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Aqueles que se sentem fortes, ou que vão recorrer aos aparatos mundanos da relativização dos valores bíblicos para tentar uma evangelização longe dos princípios da palavra de Deus, esses são os fortes.
esses não vão contar com a força de Deus, nem com as portas que Deus abre para o cumprimento da missão. Nós temos um grande desafio. Hoje Deus nos presenteou com muitas coisas maravilhosas. Instituições de ensino que são grandes, como essa daqui, instituições de comunicação poderosas, como a TV Novo Tempo, como a Casa Publicadora Brasileira, e nós louvamos a Deus por essas instituições. Mas vai chegar um momento em que essas instituições não vão estar mais abertas, e Deus vai contar só com a nossa fraqueza, e a nossa fraqueza vai fazer muito mais do que nós podemos imaginar, porque Deus fará por meio de nós. Então é tempo de preparo, e esse preparo a gente só tem dentro do Santíssimo, beneficiados pela obra sumo sacerdotal de Cristo, que se executa para além da porta que se abriu, para a qual, ou através da qual nós somos convidados a passar e receber os méritos de Jesus aplicados em nossa vida. Veja que no verso 10, há uma questão muito interessante aqui também. Jesus diz à igreja de Filadélfia: vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Veja a promessa agora: também eu guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Claramente aqui o Senhor Jesus Cristo dá um salto escatológico, um salto profético, e aponta os olhos da igreja para o tempo de angústia, para um período que vai se levantar no mundo de grande provação e de grande perseguição. A igreja que é conservada, ou que é chamada a conservar a palavra de Cristo, a consciência da obra sumo sacerdotal de Cristo, esta igreja é lembrada de que, porque ela guarda a palavra de Cristo, ela será guardada por Cristo quando este mundo for assaltado pelo mais terrível caos que a história jamais testemunhou. Um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra. Como diz o profeta Daniel no capítulo 12, naquele tempo se levantará quem? Miguel, para fazer o quê? Para defender os filhos de Deus. Quando o mundo estiver no caos das 7 últimas pragas, e uma grande perseguição estiver sendo imposta sobre a igreja, nós poderemos descansar na promessa de que Deus, que o Senhor Jesus Cristo vai nos guardar, porque nós guardamos a sua palavra. Então olha só, o que a gente tem que conservar? Conserva a palavra de Cristo. Conserva a palavra de Cristo do jeitinho que Ele a entregou. Não queira relativizar os princípios da palavra de Deus. Não queira acomodar aquilo que a palavra de Deus disse às alterações da sociedade, aos processos ditos processos civilizatórios atuais, que são contraditórios àquilo que Deus disse. Mantenha a palavra. Lembre que a igreja vai ser perseguida porque vai teimosamente manter a guarda dos 10 mandamentos, contra a onda de quebra do 4º mandamento no contexto do fim. E porque a igreja manterá isso, ela será guardada por Cristo. Aqueles que relativizarem aquilo que a palavra diz, não poderão contar com a proteção de Cristo. Então guarda a minha palavra, que eu vou guardar você. Nós somos chamados a conservar a palavra de Cristo, a lei de Cristo, do jeitinho que Ele nos entregou. Como é que ele termina isso daqui? Verso 12, verso 11. Ele termina, eu vou dizer aqui, numa sequência profética, que começa com a porta aberta. Vamos lá, vamos fazer uma sequência aqui rapidamente. A porta aberta é uma referência ao quê? Juízo investigativo. Quando terminar o juízo investigativo, vai começar o tempo de angústia, certo? Nesse tempo nós vamos ser o quê? Guardados. E o que vem depois do tempo de angústia? O que está escrito no verso 11. Acompanha comigo, o que está escrito aí? Senhor Jesus Cristo, dizendo o quê? Venho sem demora. Depois do juízo investigativo tem provação e angústia. Mas depois da provação e angústia tem o quê? A volta de
Jesus. O que a igreja de Filadélfia é convidada a conservar? A certeza de que Jesus voltará em breve. Não é a certeza de que Jesus voltará, ponto. É a certeza de que Jesus voltará em breve. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não é eu venho, a palavra dele é eu venho sem demora. Se nós perdermos o senso de urgência, se nós perdermos o senso da iminência da volta de Jesus, nós perderemos definitivamente a importância de existirmos como povo. Nós somos chamados a conservar a pregação de que Jesus volta logo, como que os arautos do rei cantavam, e cantam ainda, breve virá, não é, vai demorar, não é, o mundo parece que está dando curva, e Jesus vai atrasar, tarde vem meu Senhor. A mensagem da igreja é, breve virá, venho sem demora. É por isso que este senso de urgência estava na pregação dos profetas bíblicos e dos apóstolos. Lembra do apóstolo Paulo dizendo, e nós, os que ficarmos vivos, a consciência de que Jesus volta nos meus dias. Tem muita gente achando que Jesus não vem, e se vier, vai vir depois para gerações futuras. Meus irmãos, é tempo de aguardar a volta de Jesus para breve, para logo. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui é impossível para mim, eu vou gastar meus últimos minutos para falar isso, é impossível para mim não associar esta expressão, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, com o apóstolo Paulo no final da sua vida. Lembra dele? 2 Timóteo, o que ele falou? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está o quê? Guardada, coroinha conservada, coroinha preservada. Ele guardou a fé, lembra? O que falou em Filadélfia aqui? Guarda a minha palavra que eu guardo você. Aí diz o apóstolo Paulo lá em consonância com isso daqui, eu guardei a fé, e Jesus fez o que com a minha coroa? Guardou a minha coroa. A minha coroa está guardada. E ele fala uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe. Não somente para mim, mas para todos, indefinidamente. Todos o quê? Todos aqueles que amam. Olha a ênfase aqui. Todos aqueles que amam a sua vinda. Para quem as coroas serão conservadas? Coroas que representam a salvação. Aqueles que acreditam que Jesus vai voltar em breve? Aqueles que até acham que essa mensagem um dia vai se concretizar? Não, senhores. A coroa é guardada para aqueles que amam a certeza de que Jesus vai voltar em breve. O que a gente é chamado a conservar hoje? Eu vou terminar com isso. Conservar o amor, a esperança de que Jesus volta logo. Todo o nosso sonho, todo o nosso projeto, tudo que temos e tudo que somos deve girar em torno da certeza de que Jesus vem logo, e isso é tudo que nós temos. Se nós perdermos o céu, nós perderemos tudo. Se nós perdermos a esperança da volta de Jesus, nós perderemos o sentido de existir. Hoje é o tempo de ser reacesa no nosso peito a certeza de que Jesus vem em breve. Jesus volta, e volta para abençoar e resgatar o seu povo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Lembre-se, Jesus tem a chave de Davi, que abre o santuário. Jesus abriu uma porta no santuário e nós somos convidados a entrar. Jesus promete nos proteger no dia da angústia e da provação. E Jesus diz que Ele vem em breve. É isso que nós somos chamados a conservar. Manter viva, acesa, a chama da essência do que significa ser adventistas do sétimo dia. Para mim, isso é reavivamento e reforma.